Esporte de hoje mostra como restaurar os plásticos do carro. E vai regenerar e voltar à aparência de fábrica do carro. Tô na moda Total Black agora, né? As versões com modelos com tudo em preto. Mas nessa tendência do preto, não necessariamente o carro todo tem que ser preto. Câmbio automático nos esportivos. Na maioria das vezes, são bem mais rápidos que a transmissão mecânica. E aproveite a quarentena para checar sua documentação. Documento impresso em casa. O CRLV já está liberado em alguns estados. O documento em papel é uma segurança a mais. Hoje, muita gente já prefere o documento digital. Mais de 2 milhões de brasileiros já carregam, assim como eu, aqui no celular. Tem gente que ainda gosta, é da moda antiga, né? Ainda quer ter o papel, né? Ou seja, uma garantia também para caso fique sem bateria no celular e não consiga acessar essa imagem, esse aplicativo, né? Então ele tem, por segurança, pode ter também impresso nesse papel branco. Em quase todo o país já é possível ter o documento digital, mas por enquanto só esses 13 estados disponibilizam uma versão diferente, que é para impressão. A previsão é que até o final do ano todos os brasileiros consigam ter tudo. Para imprimir, o dono do carro pode ir no portal de serviços do Denatran ou nos sites dos Detrans estaduais. Também é possível por esse aplicativo, que é o mesmo da carteira digital de trânsito, e onde a gente carrega a versão digital do documento do carro. O proprietário, o condutor, pode não estar portando este documento, desde que um agente de fiscalização consiga acessar os dados do veículo por meio de um sistema eletrônico, um sistema informatizado. Caso o agente de fiscalização não tenha acesso a esse serviço, o proprietário que não estiver portando incorrerá numa infração de trânsito. Agora, atenção às regras. Imprimir em folha sulfite, branca, tamanho A4, em tinta preta e folha única. Mas só vai conseguir quem tiver com tudo em ordem e débitos quitados. Não há limite de impressão. Isso facilita quem precisa de uma segunda via. O custo disso é baixíssimo, né, para o cidadão. Ou seja, ele vai pagar uma taxa de licenciamento e já recebe aquela imagem ali e acabou. Anteriormente, se ele perdia o documento, era furtado o documento, tinha que pedir uma nova impressão, um custo bem mais alto. A partir do ano que vem, esse documento no papel moeda, o verde, vai deixar de ser emitido. Então fica só esse outro aqui, na folha 4. A tendência é que outros documentos em papel sumam e tudo passe a ser digitalizado. A principal informação é essa, o QR Code, sigla de Quick Response, resposta rápida, por onde é feita a fiscalização. Pelo código se tem acesso à central de documentos oficiais, o que dificulta a falsificação de documentos. Facilita muito, ele dá novos meios de segurança, só que ele é uma das ferramentas para contemplar todo o rol de segurança que existe para dar mais agilidade na fiscalização e também mais segurança para o usuário. Qualquer pessoa pode ler o QR Code por esse aplicativo, chamado View, mas o que vai aparecer pra gente é quase o mesmo que consta descrito no documento. Já os agentes de fiscalização conseguem outros dados. Tá, então tô aqui curiosa, que detalhes são esses? A gente vai ter informações sobre o proprietário e também informações sobre o veículo, seja o número do chassi, número do motor ou outros elementos de identificação que cabe aí às forças de segurança conhecerem para uma fiscalização de melhor qualidade à sociedade. Antigamente, um câmbio mecânico sempre muito mais rápido e veloz do que uma transmissão automática. Hoje, com a popularização da transmissão automática, principalmente com os automatizados de dupla embreagem, esses, na maioria das vezes, são bem mais rápidos que a transmissão mecânica. E isso tem causado uma revolução entre os esportivos. Eu gosto de usar os pedal shifts, as borboletas atrás do volante, até não só em pista, como no dia a dia eu gosto também. A não ser um dia que esteja muito estressado, saiu de reunião, você deixa mais o carro no modo automático.
Pois é, você concorda comigo, rapaz? Eu escuto muito assim, ó, câmbio automático e câmbio manual. Eu tenho o hábito de ser meio chato e querer corrigir. Eu falo que é câmbio automático e câmbio mecânico, porque manual os dois são. Você tá trocando marcha. Sim, é verdade. Você sai do drive pro manual, só que sem ter que pisar numa embreagem, sem ter que tirar uma mão do volante para fazer uma troca. O automatizado está sempre pronto. Quando uma marcha sai, a outra já está pré-engatada. O torque se mantém. 2 exemplos. O Mustang Shelby GT500 e o Toyota Supra, que trocam a marcha em 100 milésimos de segundo. No mecânico é impossível chegar nessa performance. Por isso, muitas marcas até deixaram de fabricar e de trazer para o Brasil esportivos com câmbio mecânico. Mas ainda tem os fiéis da velha escola. É um prazer de trocar as marchas. A engatada dele é muito precisa, é muito rápida. Espetei uma segunda, ó. Quando chega 7 pau, acende uma luz, que é um shift light, e manda você trocar. E ó, eita nós! Quartinha, punta-taco, terceira. Punta-taco é quando o piloto trabalha com apenas um pé nos 2 pedais, freio e acelerador. Agora, destaque mesmo é o RPM. Ele fica bem no centro, destacado, com o que eles acham que é mais importante. O ronco, a rotação do motor. E claro, desprezar o gosto do cliente nunca é uma opção. Tanto que as marcas, elas foram buscando evoluir, melhorar os tempos e acabaram se rendendo aos câmbios automáticos. E o que acontece hoje? Você já tem a Porsche soltando um 911R, que é um câmbio manual, e virou um carro de coleção. E nos modelos de entrada, o câmbio automático deixa esses carros mais esportivos e com uma outra vantagem, mais seguros. Uma ultrapassagem usando apenas o drive e sem forçar no acelerador, o carro fica 5 segundos na pista contrária. Quer ver esse tempo baixar? Pisa no acelerador que vai. Ó, eu escolho, ó, tá numa rotação alta. Percebe? Tô ali em quase 4.000 RPMs. Dei seta que eu vou ultrapassar. Foi, ó. 1, 2, 3 e já voltei. Eu fiquei 3 segundos na contramão. A 40 km por hora, esses 2 segundos são mais ou menos 22 metros, o equivalente a quase 6 carros desse na contramão. Parece que é pouco, mas faz toda a diferença. Eu quero economia de combustível. Joga no drive, vai ser sempre mais econômico. Melhor ainda é quando tem o modo esporte. Vou gastar mais combustível? Vou, mas vou andar mais rápido. 0 a 80 por hora, a primeira no esporte. Ó, e foi até 6.000 e pouquinho pra trocar. E segurou no 5, ó. E foi. E tá chegando meus 80. A hora que chegar nos 80 eu vou parar. Vem. Chegou, parou. 17 segundos, né? Para chegar a 80 km por hora. Agora no drive. Olha agora, já trocou. Ele fica trocando, ó, entre 3.000 e 2.000 RPM, ó. Como é bem mais lento, eu tô a 60 por hora já, 16, e foi. Eita, nós. 23,39. Mas paixão é paixão. Cada um tem o seu argumento. Para os novos automáticos ou automatizados. E você consegue prestar atenção em outras coisas do carro, que seria o seu equilíbrio, a postura de volante. E para os câmbios mecânicos. Mais vale o que o coração diz para você, e não os números que a gente lê, que o câmbio automático é alguns segundos mais rápido. Para entender esses opostos, preparamos uma brincadeira. Então é o seguinte, vocês vão dar 4 voltas cada um. 2 voltas, você troca as marchas. Nas outras 2, deixa que o câmbio faz a parte dele. Eu vou cronometrar e dar muita risada. Começa com você. Vamos lá. Então vamos aos números. René e Eduardo fazem a tocada, cada hora de um jeito. 32,51. 33,29. O tempo era 30.
Ô, louco. Ele trocando sozinho é ligeiramente mais rápido. Perdemos da máquina. Perdemos, hein? Perdemos da máquina, erramos nossa aposta. Mas aí, se o canhão aqui fosse mecânico... Ainda assim, eu compraria ela na opção mecânica. Mesmo que ela fosse 5, 10 segundos mais lenta, se existisse mecânica, eu compraria a mecânica. Já você? Eu ia no automático. Ele quer moleiro. A volta parcial ao trabalho nas montadoras mostra uma nova rotina. Nosso bem maior são as pessoas. Por isso, apenas 1.000 colaboradores, de um total de 4.500, voltaram à fábrica. A matemática é uma grande aliada da biossegurança. Com a maioria dos funcionários ainda em casa, esses primeiros passos ajudam a criar um ambiente mais seguro e rico em informação. Usando experiências de nossas matrizes, nós fizemos um debate na Anfávia procurando encontrar as melhores práticas para garantir e assegurar a melhor segurança possível para os trabalhadores. Além disso, o retorno vai ser gradativo. Para cada ação, é necessário um protocolo de prevenção. Nós entregamos para nossos funcionários kit inicial com 12 máscaras. Além disso, uma cartilha com regras de segurança e saúde. Horários diferenciados para entrada e saída, escalas para o almoço. O distanciamento é mantido em todas as situações. São 65 ônibus para o transporte do pessoal da produção e o pessoal da administração. Todos os ônibus são desinfetados diariamente antes de sair da garagem para buscar os colaboradores. Eles também passam por uma nova higienização antes de levar os colaboradores de volta para casa. Todos os ônibus contam ainda com álcool gel na porta para os colaboradores utilizarem assim que embarcarem. Os colaboradores não dividem a poltrona, vão sozinhos ao lado da janela que permanece aberta para ventilação. Nas plantas de produção, o mesmo rigor. E quando não for possível, há um reforço de equipamento com escudos faciais e óculos. Nós todos aprendemos com essa situação atual que nós temos, porque nós nunca tivemos uma situação. E a base de tudo são as regras da Organização Mundial de Saúde. Os médicos assumem um novo papel: monitorar a saúde nas empresas e orientar na criação de barreiras epidemiológicas. A primeira delas é um aplicativo de saúde, que permite ao empregado relatar diariamente suas condições de saúde. Em caso de relato de sintomas compatíveis com o coronavírus, uma advertência o orienta para não ir trabalhar e aguardar o telemonitoramento da equipe de saúde ocupacional, que recebe em tempo real a informação e retorna para o empregado as orientações necessárias. Nós não fizemos testes rápidos até o momento. Muitos resultados falsos negativos em que a gente não poderia confiar, mas agora estamos adquirindo um lote de um teste que identifica o vírus e não os anticorpos, para testagem em pessoas assintomáticas, mais ou menos nos moldes em que foi feito na Coreia. As máscaras são a segunda barreira. A terceira é o controle regular da temperatura de quem entra e sai da empresa. Por fim, a quarta e última barreira é a comportamental, né? As mudanças de hábitos, principalmente para o brasileiro, que cumprimenta os colegas com abraço, aperto de mão, beijos na face, vai ser um pouco difícil, mas absolutamente necessário. Claro, é preciso pensar no futuro. É também importante observar como o mercado de automóveis vai continuar e vai se desenvolver. É importante investir conhecimento e também dinheiro no desenvolvimento de carros elétricos e híbridos e também novas tecnologias. Isso tudo com atenção ao presente, porque 24 horas fazem muita diferença. Ao fim de cada dia, um comitê da empresa se reúne para avaliar a eficácia das medidas tomadas e definir novas ações, se necessário. Volta Esporte volta já! Como participar de Drift Online? As soluções que protegem os plásticos do carro. E as versões All Blacks estão fazendo sucesso.
Vocês conseguem ver comigo esses riscos esbranquiçados? É o que deixa essa parte plástica toda manchada. Isso é um início de ressecamento. A situação piorou porque os donos fizeram um serviço na base do ouvir dizer. Vai fazer 1 ano que a gente tá com esse carro e a gente ouviu dizer que era bom passar cera. A gente sempre passava silicone e acabamos passando cera e acabou piorando a situação. Dá pra ver que é excesso de produto aqui. Exatamente. Porque é um carro que é só 2014, tá com cara de um pouquinho mais velho do que ele é. Sim, acaba ficando feio, né? Mas tem jeito. Um jeito é usar revitalizadores de plástico e silicones, mas eles agem como hidratantes e têm curta duração. O ideal é recuperar e proteger, principalmente nos modelos de aventura, que possuem muito plástico aparente. Cera feita para pintura, verniz, ele não absorve. Tá? O plástico ele é poroso, ele vai absorver o produto. Dependendo da cera que você for utilizar, ela contém solvente. A hora que pegar um sol, esquentar o plástico, ele vai começar a desgastar toda a proteção natural do plástico e alguma outra proteção eventualmente que tem embaixo. Preciso fazer um comentário, olha só. Tirou a placa, onde ela estava, não pega sol, consequentemente, não está ressecado. Olha só a diferença. Você começou aí com esse produto para tirar tudo que tivesse em cima do plástico. É uma descontaminação profunda, então toda a cera que foi aplicada durante esses anos nesse para-choque, nós estamos removendo com esse descontaminante. Mas, afinal, por que resseca? É microscópico. As moléculas dos polímeros se unem quando está calor e se separam quando a temperatura cai. Nesse vai e volta, as moléculas nunca ocupam os mesmos lugares. Aí aparecem as microtrincas, que são justamente esses risquinhos esbranquiçados que a gente vê. O hidratante preenche as trincas e, para evitar que fique esbranquiçado, os técnicos estão aplicando produtos que criam uma película sobre o plástico. O vitrificador, que também é usado na pintura, é hidrorrepelente e protege o verniz dos raios UVA, UVB e ácidos como fezes de passarinho e seivas de árvore. No plástico, recomenda-se aplicação, no máximo, a cada 6 meses. Mas no carro da Bruna, a opção foi outra. Ele é um coat cerâmico, ele é a base de cerâmica, então ele está acima da vitrificação. Ele não só protege, volta à aparência original, só que ele vai regenerar e voltar à aparência de fábrica do carro. A nanocerâmica é ainda mais resistente ao ataque de poluentes. Alguns produtos possuem uma camada de silica na base. Isso ajuda a preencher as irregularidades e a restaurar as estruturas dos polímeros. A proteção pode durar de 1 a 2 anos. Produto aplicado são 12 horas para a cura, né, do produto na superfície. Sem molhar, sem tomar sol, deixar ele secar por 12 horas. Não usar produtos químicos e produtos abrasivos, né, para não remover a proteção que nós aplicamos. Essa nanotecnologia é recente e funciona bem para recuperar veículos de todas as idades. Aqui já é um caso que é extremo do extremo do extremo. É uma peça que era cinza escura. É um carro com mais de 10 anos, foi pegando sol sem tratamento do plástico. Dá para acreditar que vai voltar? Quanto mais ressecado, mais camadas são aplicadas. E dá diferença, hein? Os mesmos produtos servem para dar cara nova a algumas peças internas. E nessa fase de pandemia, com álcool 70 e desinfetantes sendo indicados para descontaminação das superfícies, tá aí uma dica. É um ótimo descontaminante, né, antibactericida, enfim, só que ele acaba tirando também a proteção que a gente coloca no plástico. Então, na sequência de usar o álcool gel... Sempre aplicar um produto de proteção específico para plástico. Fim de serviço. E o carro da Bruna... Parece outro, né? Outro carro, é impressionante. Né? Antes, qual era a cara dele? Parecia que ele tinha mais de 10 anos. E agora? Agora eu dou uns 2 anos de uso pra ele. Com essa aparência de plástico novo. Ficou ótimo. Só não passar cera. Pode deixar, já vou falar pro marido sem cera. Sem cera. Drift Online, uma primeira prova na pista virtual de Atlanta, no circuito americano, é bem divertido. Uma zona de aceleração forte e logo depois a desaceleração para colocar de lado.
No clipe interno, o piloto precisa chegar o mais próximo do cone com a dianteira do carro. E quanto maior o ângulo, melhor. Depois tem área externa marcada com os 2 cones. Aqui é a traseira que precisa passar perto. Você vê que ele é marcado na pista, mas você pode utilizar a zebra à vontade. Na vida real é assim também. Na vida real ele é marcado na pista, o piloto que quiser pode usar a zebra, mas não precisa. Em seguida, uma zona de desaceleração. E olha só, no meio da curva, já acelera. Então, saindo do outside zone, o ideal é usar o ângulo para chegar aqui e não mais freio de mão. Tem outro clipe para chegar perto com a frente do carro. E aqui, a cereja do bolo, o Touch and Go. Aqui os pilotos têm uma liberdade de fazer linhas diferentes. Passa no próximo Touch and Go, vem pro Touch and Go final e entra na reta. Você tá com a ponta do carro passando em cima da zebra, você já tá atingindo o Touch and Go. Domingo que vem a gente mostra como é o campeonato. O preto sempre está em alta na moda. Realmente é uma febre agora nas montadoras. Como no interior. Dá só uma olhada nesse teto. As séries especiais são mesmo tendência. Essa aqui chama Midnight ou Meia-Noite. E aí a gente já tem a carroceria pintada em preto, a gente também precisa trazer destaque para os outros elementos. Certo. E aí é onde a gente começa a trabalhar com essa questão do brilho, da textura, dos materiais. Mas nessa tendência do preto, não necessariamente o carro todo tem que ser preto. Aqui, por exemplo, a carroceria é vermelha e o cromado foi substituído por preto. Dá uma olhada nesse detalhe aqui. Você tem o vermelho do para-choque, preto brilhante aqui na entrada e o preto fosco no meio com uma outra textura no plástico. Então você consegue ver bem as formas, as linhas do carro. Preto tem várias tonalidades e várias coisas. Quando vai escolher um carro preto, não é assim tão simples como parece. O carro preto, ele tem o tom sólido, mas também existe a tendência agora do futuro a ter o carro com efeito. Então você tem uma impressão que durante a noite ele parece ser um carro liso, mas durante o dia, com a reflexão da luz e principalmente mostra o desenho, o design do veículo. E as nuances estão em todos os cantos. Seja para dar esportividade, como nesse compacto, ou nos detalhes. Que tal rodas pretas? Então ela não é totalmente fosca, mas também não é totalmente brilhante. A cor tem muita história e trafega em várias esferas. Porque é dificílimo, inclusive, você combinar 2 pretos de materiais diferentes. Mas essa coisa, um é brilhante, outro é opaco, outro pode ter um metalizado. Daí isso funciona melhor. Preto até a Idade Média era uma cor muito difícil de ser conseguida, tanto nos tecidos quanto na arte. Então só na Idade Moderna é que ele começa a ser produzido um pouquinho mais, daí ele é adotado por príncipes, por sacerdotes, e daí ele vira uma cor de autoridade, até hoje, né? E daí no século XX, de fato, ele ficou associado depois da Chanel, grande Coco Chanel, estilista, ela lança nos anos 20 um vestido que ficou conhecido como o pretinho básico. Veio bem na época do lançamento também que a Ford, o Henry Ford, tinha lançado o Ford T, na cor preta. E ele falava assim que você podia escolher qualquer cor desde que você comprasse o Ford T, porque o Ford T era preto e o preto é todas as cores. Na garagem da família, não tem vez para outra cor. É bem curioso, era meu sonho ter um verde, até que eu tive e falei, não é isso que eu quero, vamos voltar para o preto. Não. E voltei e troquei pelo preto. Há um carro preto na trilha. Sim. A gente toma cuidado, lava quando volta uma trilha, porque ele vem bem cheio de barro. É uma cor que requer cuidados especiais, porque ela suja muito mais fácil que qualquer outra cor clara e mostra muito mais do que qualquer amassadinho, risco, qualquer imperfeição de pintura fica muito mais aparente que qualquer outra cor. O melhor é ficar na água com sabão, mas o Thiago é ainda mais cuidadoso.
Tiago, conta a história então do estacionamento. Quando eu chego lá pelas 8 da manhã, a parte inteira que tá com sombra. Aí eu vejo que, tipo, lá pelo meio-dia a sombra vai andando pra cá. Aí eu olho pra ver se tem alguma vaga lá na frente. Alguém vai almoçar e você pega a vaga de alguém. Aí na hora que alguém vai almoçar, eu vou lá, dou a volta, estaciono ele, porque aí a sombra do prédio de lá começa a bater no carro. Algumas ceras ajudam a esconder os riscos. Enquanto o Thiago cuida do carro, a gente cuida do visual. Bom, eu sou suspeito pra falar, né? Adoro preto. Tem mais gente que gosta de preto aqui, hein? Ah, tô na moda Total Black agora, né? O Auto Esporte de hoje fica por aqui. Uma ótima semana e se cuida!